Agora em direto, diz. Vamos lá ver se aqui também. Estás em direto? Então tenho que ir ao teu coisa. Isso. Boa noite. Não aparece aqui. Muito boa noite. O meu nome é Ana Moreira. Eu sou médica. Hoje venho-vos falar de como os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Como os pensamentos criam a nossa realidade, melhor dito. E então, para me dar uma chega, uma ajuda nesta palestra, convidei um amigo que é o Raul. O Raul Gomes é coach e trabalha exatamente nesta área de como nós podemos, com os nossos pensamentos, melhorarmos a nossa realidade. Já pediste, Raul? Não, vou pedir, mas vou tirar aqui o botão Ok. vou sair do restream, está bem? Ok. E então, Raul, olá. Olá, tudo bem? Nós hoje tivemos alguma dificuldade aqui com a parte técnica, mas pronto, Nossa, enfim, parece que agora conseguimos, estamos a fazer alguma coisa. Portanto, hoje vimos falar de um tema que é muito do agrado dos dois e é exatamente como é que os pensamentos criam a nossa realidade. Claro que o objetivo é como é que nós podemos domesticar os nossos pensamentos ou amansar os nossos pensamentos ou ensinar a nossa mente a criarmos a realidade que nós queremos e depois deixarmos fluir. Isto tem mais do que se lhe diga, porque muitas vezes a realidade daquilo que nós queremos não é bem a realidade do que será o ideal para nós, mas hoje não vamos falar por aí. Hoje vamos falar no facto de que cientificamente a física quântica explica-nos exatamente esta técnica de como nós, ao criarmos um pensamento que queremos, ao nos focarmos num determinado pensamento, conseguimos melhorar a realidade da nossa vida. Então, Raul, muito obrigada por teres aceito o meu convite. É sempre um stress o início das minhas palestras, mas faz parte. Faz parte, dá assim alguma agitação. Raul, e então, obrigada mais uma vez. Conta-me um bocadinho, eu sei que este é um dos nossos temas favoritos, nós não tivemos muita dificuldade em escolher os temas para falar nas palestras, ambos gostamos mais ou menos das mesmas coisas e já sabes que a minha ideia é sempre fazer uma coisa muito prática, portanto, começa por contar um bocadinho o que tu pensas sobre isto e depois trocamos algumas ideias. Ok. Muito boa noite. Obrigado eu pelo convite. É sempre um prazer estar aqui contigo. Espero que o som esteja bom ótimo. ou perto. Ok. Fixe. É realmente um tema fantástico, é um tema apaixonante desde quase toda a minha vida, acho eu. Mas ultimamente o meu trabalho dirigiu-se para aqui. E é assim, a primeira questão que eu coloco sempre é às pessoas, ou nos workshops, e mesmo quando as pessoas trabalham comigo pessoalmente, é sempre perguntar-lhes se as pessoas acreditam que os pensamentos realmente têm influência naquilo que lhes acontece. Porque tudo começa aí. Ou seja, se eu acredito, repara, se eu acredito que os meus pensamentos têm influência na minha vida, naquilo que acontece na minha vida, então, se eu acredito nisto, então como é que eu vou deixar passar, nem que seja um dia, sem estar atento aos meus pensamentos? Claro. Não é? Claro. A resposta é que as pessoas não acreditam. Claro. Acho eu. Porque se eu acreditar, eu vou começar a prestar atenção àquilo que eu ando a pensar, não é? Porque se realmente em alguma área da minha vida não está a acontecer, a vida não está a correr como eu queria. A correr como eu quero, como eu queria,
a primeira coisa que eu tenho que perceber é o que é que eu ando a pensar relativamente Sem àquele dúvida. assunto. E nisso faz-me logo dizer-te uma coisa que eu também costumo dizer muito, que é, mesmo que as pessoas acreditem ou não acreditem, é um facto real. Ou seja, não é porque aqui a tentativa não é convencermos ninguém de que isto funciona, isto funciona mesmo que não se acredite. Que não acredito, exato. E mesmo que as pessoas não saibam explicar, porque eu às vezes costumo dizer, e tu também com certeza concordas, que é o facto de o cidadão comum não conseguir explicar porque é que isto que vamos hoje dizer funciona, não significa que isto não funcione, não é? Porque eu também não sei explicar como é que funciona o meu telemóvel e ele funciona. Eu não sei explicar como é que a televisão funciona e ela funciona. E muito mais o carro, eu não sei explicar como é que o carro funciona e eu ando no meu carro. Ora, Então, nem isso mais. é muito interessante e é importante as pessoas que estão em casa e que nos estão a ouvir saberem que isto não é uma religião, isto é física quântica. E a física quântica hoje explica realmente esta situação da mente, dos pensamentos e da realidade à nossa volta e, portanto, concordo contigo, que é isso mesmo. Realmente as pessoas se não estão preocupadas é porque não acreditam. Sabendo que, mesmo que não acreditem, isto funciona. Ora, nem Ou seja, mais. basicamente o que estamos a querer dizer é que, com conhecimento da causa, a vida de cada um pode melhorar em função daquilo que sejam as suas expectativas. É isso mesmo. E o que eu noto é o seguinte, é que muitas pessoas, depois de perceberem, depois de entenderem a ciência por trás disto, depois de haver, há inúmeros estudos, há uma série de relatórios, de estudos científicos sobre isso, não só na física quântica, mas na neurociência, na epigenética. Portanto, estamos a falar da parte física e da parte não física, não é? Portanto, são estudos dos dois lados a apontarem para o mesmo sítio. Portanto, isto já é mainstream, eu diria, já é normal. Portanto, quem não estiver consciente destas coisas é que já está a perder um bocadinho o comboio. Porque isto traz uma coisa atrás. O facto de nós sabermos que os pensamentos influenciam, não quer dizer que eu pensar agora que vai aparecer um elefante ali na rua, que ele vai aparecer, não é nada disso. Mas saber que pensarmos muito, muito, muito. Agora, a questão é o facto, eu estou sempre a influenciar a minha realidade, de alguma forma. Agora, tudo depende da qualidade do meu sinal, ok? Porque se o meu sinal for fraquinho, o que é um sinal fraquinho? São frequências baixas, são emoções muito negativas, são pensamentos negativos. Portanto, agora, se o meu sinal for alto e consistente durante muito tempo sobre um determinado assunto, aí prepara-te, porque as coisas começam a acontecer. É muito interessante o que estás a dizer, porque existe de facto uma tabela de frequências que indica para cada emoção que frequência, qual é o nível de consciência associado a cada... Exatamente, ou seja, quando e a frequência em hertz, exatamente. Exatamente, quando eu vivo mais no medo, quando eu vivo na raiva, quando eu vivo no ressentimento, eu tenho uma frequência abaixo dos 400 Hz. E quando eu vivo mais no amor e na gratidão, então eu consigo elevar a minha frequência até consciências mais elevadas. Isso depois também se explica na meditação, por exemplo, quando nós conseguimos, de facto, elevar a nossa frequência e atingir um estado meditativo que nos permite conectar com a nossa consciência, digamos assim, e que nos facilita a nossa existência. Pronto, então vamos resumir isto. Portanto, para nós é muito simples como é que os pensamentos criam a realidade, mas é importante que as pessoas saibam, acho que disseste uma coisa muito importante, que é, eu não posso ou não devo criar um elefante à minha porta, porque esse não é o objetivo. O objetivo é, de facto, que quando eu consigo estar numa frequência adequada, os meus pensamentos conseguem ser os adequados e através da repetição dos meus pensamentos, que estão depois associados a um determinado estado emocional, que me vão criar uma determinada realidade no meu corpo físico, então isso facilita digamos, a materialização daquilo que eu quero e daquilo que sejam as minhas expectativas.
Certo? Foi mais ou menos isso que a gente estava aqui a falar. Certo, certo. O que eu queria dizer é o seguinte: sempre que eu explico isto e desconstruo esta teoria, que isto começou tudo com o Einstein, não é? Quando o Einstein, através da famosa fórmula do E igual a mc quadrado, ou seja, ele diz claramente o quê? Que a energia e a matéria estão ligadas. Ou seja, a partir daqui tudo muda. E aqui nasceu a física quântica. Portanto, isto não é nada de agora. Portanto, a partir do momento que eu sei, e depois a física quântica vem-me provar que a minha mente influencia a matéria, isto quer dizer o quê? Que eu estou constantemente a influenciar aquilo que acontece. A influenciar, porque depois há uma probabilidade, e essa probabilidade das coisas acontecer tem a ver com o quê? Com a qualidade do sinal, que eu já falei. E com a frequência em que eu estou durante quanto tempo. Mas isto, há muita malta que não gosta depois daqui de uma pequena coisa que é: isto traz-te responsabilidade. Claro. Estás a ver, Ana? É assim. Claro, concordo com o que estás a dizer, é verdade. Como Porque isto então, traz responsabilidade. Claro. Então quer dizer, eu agora estou doente, se calhar eu ando a sentir culpa nos últimos 5 anos. Pois. Se calhar eu agora, a minha relação está uma merda, desculpa o termo, porque eu ando aqui a pensar só em shit e a pensar em trair a mulher e não sei o que mais. Pois é. Como isto traz responsabilidade, a malta faz conta que a coisa não existe, não é? Mas, lá está, isto é o primeiro passo. E só o pessoal que quer realmente evoluir em termos de consciência, esses que têm resultados fantásticos. Porquê? Porque aplicam diariamente, e já vamos lá mais à frente, se tu quiseres, como é que eu aplico isto na prática, que é o que interessa no fundo, mas eu tenho que dar aqui um contexto a isto, não é? Temos que ter algum contexto. E a consciência, que é o quê? A consciência é eu estar atento ao que estou a pensar e que estou a sentir. Claro. Ponto. Isto dá muito trabalho e muito treino. E responsabilidade. Sim, eu acho que é muito importante este controle da nossa mente. Somos nós que temos este controle da nossa mente, nós é que utilizamos a nossa mente. Claro que nós temos velhas ideias, velhos padrões, velhas crenças. E é muito importante percebermos como é que podemos fazer uma alteração. A primeira coisa que normalmente eu costumo aconselhar é a motivação e a decisão. Ou seja, eu agora escolho acreditar que é fácil para mim fazer mudanças, é fácil para mim acreditar e passar a pensar em X em vez de pensar em Y, porque isto me facilita a minha vida. Então, estas crenças, estes velhos padrões de pensamento são muito importantes para nós percebermos o que é que nos convém. Exatamente, é isso mesmo. O primeiro ponto é nós termos esta consciência. Ou seja, a partir de agora eu sei, eu costumo fazer este trabalho comigo mesmo, que é lembrar-me, Raul, mas quando é que tu te esqueceste que os teus pensamentos criam a tua realidade? E às vezes sou apanhado assim, pois é, calma, então vamos lá reformular. Muitas vezes no mundo. Muito. Ok? Mas isto dá trabalho, e dá o trabalho de ter consciência. E tu, para teres consciência disto, para estares atento ao que pensas e ao que sentes, o que é que tens que ter? Tens de ter treino, obviamente. E já vamos lá. A meditação é, sem dúvida, aqui é um must. Não há hipótese. Porque dá-nos, não é? Cria-nos ligações no cérebro, para nós estarmos atentos aos pensamentos. Aliás, baixa-nos as ondas cerebrais de uma forma para estarmos num estado e em frequências que nos permitam manifestar aquilo que queremos e pensar aquilo que queremos, porque não é assim, eu sei que isto funciona, mas então como é que eu agora vou pensar o que eu quero? Pois. Se a minha cabeça está sempre a pensar a que horas vou buscar os meus filhos, a que horas tenho que chegar não sei aonde, como é que eu agora controlo que eu quero é realmente uma nova oportunidade de trabalho? Claro. Eu andei o dia todo, não pensei nada disto. Claro. Não é? Então, eu tenho que arranjar formas e técnicas que me permitam, durante o dia, estar atento às coisas. E aqui é que entra o trabalho. Claro.
e a consciência, não é? Porque é o ato da consciência daquilo que eu estou a pensar. Eu tinha um professor que costumava dizer que a mente é um cavalo selvagem, não é? E que é importante nós o domesticarmos de alguma forma, que isso é que é o difícil, por isso é que a meditação, em algumas formas é difícil, e aqui também acho que podemos falar um bocadinho disto, porque hoje em dia as pessoas dizem-me, mas a meditação, mas eu posso estar a fazer jardinagem e estar a meditar. Ora bem, a meditação por si implica um estado de relaxamento e um estado de conexão. Quando falamos num estado de mindfulness, que é a atenção plena, é que eu posso estar a jardinar e estar em atenção plena. Claro. Eu posso estar a rezar e estar em atenção plena. Eu posso estar a ouvir música e estar em atenção plena. Para a meditação, realmente implica que eu faça um ato consciente de conexão com a minha essência, com o meu ser. Pode ser feito de várias maneiras e que eu costumo dizer, no início, pelo menos, podem começar com 5 minutos. 5 minutinhos só, por favor, para estarem a respirar. E depois é óbvio que podemos fazer uma meditação de 1 hora e as meditações podem ser guiadas. Eu no início recomendo também que as meditações façam guiadas e a partir daí nós conseguimos, digamos, fica-nos facilitado este estado que é o que nós queremos atingir. Isso mesmo, a meditação é a ferramenta que eu uso para fazer este trabalho de transformação. Ou seja, é uma meditação que junta várias coisas, nomeadamente, primeiro, aquilo que tu estavas a falar, a respiração e o relaxamento para colocar o coração num estado de coerência cardíaca e o corpo em coerência, ou seja, para desligarmos dos stress, das ansiedades, pôr o corpo em equilíbrio. Depois há uma segunda parte que é uma meditação que eu lhe chamo uma parte da meditação mais passiva. Passiva é no sentido de não deixar-te ir completamente, ok? E aí estás naquilo que tu falaste da conexão. E depois fazemos uma parte ativa, aquilo que eu chamo uma meditação mais ativa, que é onde eu coloco as minhas intenções, é onde eu coloco as novas crenças que eu quero acreditar, é onde eu coloco uma série de coisas. E depois termina essencialmente com mais emoção, com muita emoção. E isto tudo acompanhado de música. Estas são as meditações que eu uso, que eu faço, que eu ensino, que eu uso no meu trabalho. Portanto, tem estas fases, tem essencialmente 4 fases. E são meditações sempre, obviamente, de 40, 50, 60 minutos. Mas há um treino, obviamente, que passa por começar, as pessoas começarem a treinar com 10 minutos, 15 minutos, mas rapidamente, como elas são tão agradáveis de fazer e são tão poderosas e têm resultados tão evidentes e tão rápidos, as pessoas querem rapidamente, porque há vários tipos, há meditações para criar uma intenção na tua vida, há meditações para alinhamento dos centros de energia, há meditação, tem de vários tipos, não é? Portanto, isso aí, agora, é realmente a ferramenta de excelência que nós temos. Sim, e depois a outra ferramenta que eu acho que é muito importante nós falarmos tem a ver com estes pensamentos, a domesticação dos pensamentos e os pensamentos positivos, ou seja, darmos-nos conta que às vezes durante o dia não temos assim pensamentos tão positivos e que quando a nossa mente está ocupada com pensamentos positivos é mais difícil ficarmos doentes. Portanto, temos que, eu acho que voluntariamente e em consciência, substituir alguns pensamentos mais negativos e muitas vezes, obviamente, que temos pensamentos mais negativos porque estamos a passar por uma fase difícil na nossa vida, ou porque morreu alguém, ou porque fomos despedidos, ou porque nos divorciamos. Portanto, é natural que tenhamos momentos da vida... Momentaneamente, sim. Exatamente. Mas... eu diria que é quase um esforço e que isso seja consciente, que seja voluntário, que tentemos mudar esses pensamentos negativos para pensamentos positivos. Ou seja, eu decido porque eu tenho uma situação na minha vida que me desagradou, que me aborreceu, que me incomodou, que me chateou, então eu tenho o direito a sentir as minhas emoções.
Eu tenho direito a estar triste, eu tenho direito a estar frustrada, tenho direito a estar ressentida, e é bom que aprendamos a drenar estas emoções, a verbalizá-las, a chorar, quando seja o caso, e depois que decidamos conscientemente, voluntariamente, que já chegou o momento de que já não me interessa estar com aquela emoção no meu corpo. E, portanto, eu posso exercer este autocontrole, primeiro, sobre a minha emoção, já chega, já não quero estar mais triste, e isto vai também ter um autocontrole sobre o meu comportamento e, portanto, é depois mais fácil eu conseguir controlar a minha mente. Portanto, eu diria que nesta fase há a mudança de um pensamento negativo e de uma emoção que não é negativa, porque a tristeza não é uma emoção negativa, a tristeza é uma emoção. Só que não me convém ter esta emoção porque quero estar mais bem disposta, quero estar mais feliz. Portanto, é importante, também podemos dizer que o deixarmos de ruminar, não é? Quando eu penso e penso e penso e penso e penso e tenho uma ruminação mental, eu costumo dizer que é uma diarreia mental, eu dar-me consciência de que estou a pensar algo negativo, então há uma técnica muito interessante que é pensarmos no pior cenário possível. No pior cenário possível. Às 8 da noite eu vou pensar no pior cenário possível. Eu marco um horário para me preocupar. Penso no pior cenário possível, naquilo que é a pior coisa que me pode acontecer. E depois, quando eu tenho o pior cenário possível, já sei que aquilo é o pior que me pode acontecer. Portanto, se aquilo ainda não aconteceu, eu idealizo o que é o pior e a partir daí relaxo. Portanto, esta é uma técnica japonesa, não é? Que é pensarmos no problema, se tem solução, então não é um problema, se não tem solução, também não é um problema. Mas aqui é como é que eu, tendo uma situação na minha vida, consigo, digamos, ir ao pior e a partir daí é o pior que me pode acontecer. E depois acreditarmos que temos uma capacidade de mudança. Isto é o que eu digo que é a consciência e o sermos voluntários de que como é que eu me quero sentir. Okay? Isso mesmo. Sim, perfeito, perfeito. Isso faz-me lembrar uma técnica que eu recomendo muitas vezes, eu chamo-lhe, é o contrast frame, ou seja, o que é que isto quer dizer? É numa situação destas, como tu estavas muito bem a exemplificar, isto aconteceu, agora, mas isto é mau comparado com o quê? Claro, também existe essa técnica, exato. Estás a ver? Eu faço isto muitas vezes, muitas vezes, mas comparado com o quê? Claro, evidente. E se tu tens esta capacidade, isto começa a ser automático, não é? Portanto, é muito difícil ficar triste com alguma coisa. Eu costumo dizer que ainda hoje numa palestra, a iniciar uma palestra numa empresa, me perguntavam assim, Raul, era um senhor brasileiro, você está sempre assim, alto astral, bem disposto? E eu disse, nos últimos anos sim, porque, olha, passei algum tempo a ficar triste, ficava triste algumas vezes e sabe o que mais? Olha, não gostei nada. Portanto, agora escolhi estar sempre bem disposto, porque é realmente uma escolha. É isso a felicidade que eu estou a dizer. É claro. uma escolha. Eu reconheço que uma das palestras que eu gosto mais de dar é a palestra do otimismo. Não é? E eu reconheço que as pessoas também me fazem essa pergunta e eu reconheço que para mim é fácil ser otimista. Eu já tenho alguma base. Portanto, cada um de nós vem com uma determinada base. Vamos lhe chamar a nossa genética. Não sei se será bem assim, mas vamos lhe chamar isso. Ou seja, o meu pai era bem disposto, era otimista, a minha mãe era otimista, portanto eu naturalmente aprendi. E que aí é o que nós chamamos de epigenética. Eu já trago uma genética que eram otimistas e depois comportaram-se como otimistas e, portanto, eu aprendi a ser otimista. O que significa que o que é difícil para uma pessoa otimista é ser negativa, é ser pessimista. A pessoa otimista não pensa nas catástrofes, pensa sempre nas soluções. Então, nós também devemos ser otimistas em relação às nossas habilidades, àquilo em que nós somos melhores, mas também, concordo contigo, é preciso fazer esse consciente, de estarmos voluntários, exatamente, fazer uma escolha consciente e voluntária de como é que nós nos queremos sentir. E vamos reavaliando, não é? Eu vou alterando a minha atitude, como é que eu me quero sentir. O importante também é quando às vezes não estamos completamente bem,
não tirarmos conclusões precipitadas, não é? Ou seja, aquilo aconteceu, eu vou ao pior cenário possível, podemos dizer, como tu dizes, comparado com o quê? E depois não generalizarmos, não tirarmos estas conclusões e tentarmos ser o melhor possível em cada momento, que às vezes isto também é um bocadinho complicado. Tudo isto que nós estamos a dizer, eu já sei depois o que é que nós vamos ouvir, não é? Isso é muito bonito porque não nos aconteceu nada de mal e não é. quê. Não. Eu não vais por aí, que eu começo por aqui a contar as minhas histórias. Não. Nunca mais acaba, porque já me aconteceu muita coisa considerada má experiências terríveis, todas aquelas que tu podes, para um ser humano, todas aquelas que para um ser humano já passou, morte de um pai, desemprego, divórcio, doença crónica, eu já tive essas 4. No espaço de 10 anos aconteceu-me isso tudo. Portanto, não venham dizer o que é que deixou de ser, portanto, já passei por isso tudo. Agora, claro que houve pessoas que já passaram pior, tenho consciência disso. Por isso é que temos que fazer sempre este. Agora, isso serviu-me para aprender muitas lições e mostrou-me muita coisa de mim. Mostrou-me, acima de tudo, muita coisa de mim. E por isso é que tu agora consegues ser um exemplo e consegues ajudar outras pessoas e isso é fantástico. O que eu acho que é interessante quando ouvimos essas histórias é que, na realidade, qualquer um de nós pode ser a melhor versão de nós próprios. Claro. E eu acho é que nos esquecemos disso e não sabemos qual é a melhor versão de nós próprios. Portanto, uma das coisas, e para resumirmos o que estamos aqui a dizer, não sei se tu concordas, mas é uma coisa que eu adoro, que é o fazer um plano para a nossa vida. Portanto, estabelecer uma visão de futuro. Eu chamo isso uma visão de futuro. Isso. Uma visão... É um caminho do que é que eu quero percorrer. Como é que eu quero estar daqui a 6 meses? Como é que eu quero estar daqui a 5 anos? Como é que eu quero estar daqui a 25 anos? Como é que eu quero estar na próxima vida? Bom, isto já é as minhas divagações. Mas vamos só até daqui a 25 anos. Eu normalmente, no trabalho que faço aqui, não sei se está aqui alguém a ver, das pessoas que me conhecem, há uma coisa muito importante que o primeiro passo é sempre limpar crenças, ok? Limpar crenças, limpar pensamentos, aquilo que te está a impedir, porque não adianta irmos para a frente sem primeiro limpar isso. Mas depois claro. a visão de futuro é importantíssima. A visão de futuro é o quê? Há uma imagem mental. Uma imagem mental que eu crio, eu em conjunto com o que a pessoa cria, estou a dizer eu como se fosse eu a pessoa a fazer, não é? Mas que a pessoa cria, que eu ajudo a criar. E depois já há outras técnicas e outros instrumentos que se usam para as pessoas se lembrarem daquilo todos os dias. Mas a imagem mental é fundamental. Porquê? Porque eu, a partir daí, eu já nunca mais vivo no presente passado. Eu, a partir daquele momento, eu tomei uma decisão, o pensamento tem que ser maior que a emoção nessa decisão. Ou seja, é tão forte, que eu quero aquilo, que eu vou para aquele caminho... Aí sim, não é? Aí sim, eu estou decidido. É a mesma coisa de que, mesmo que eu não me apeteça sorrir, eu sorrio. Ou seja, é uma decisão. É uma decisão. É uma decisão. Portanto, essa é a primeira coisa que nós temos que fazer. Portanto, realmente as crenças que nós vimos, as crenças são limitadoras e limitantes, já falamos muito nisso, tanto eu como o Raul. Este plano da nossa vida que nos ajuda mais ou menos a saber para onde é que queremos ir, é ter uma direção. Claro que devemos ser flexíveis e adaptáveis àquilo que nos Com certeza, mas temos que ter uma direção e a partir daqui conseguirmos ir domesticando a nossa mente, os nossos pensamentos, para nos dirigir para onde nós queremos. É isso mesmo. E essa visão é tão importante porque assim, no início pode estar um bocadinho nublada, as pessoas não terem clareza. Porque este é o passo seguinte, é não haver clareza exatamente daquilo que eu quero. Esta é a parte difícil também. Mas o que é que eu quero? As pessoas sabem sempre que não querem, mas o que querem é um bocado de trabalhos. Eu definir, não é? Saber claramente o que é que eu quero daqui a 1 ano, ou 3 anos, não é? Que é exatamente... A maioria das pessoas realmente não sabe o que é que... Não sabe. E por isso é que existem pessoas como eu, não é? Que ajudam nessas partes. Porque é tão poderoso, isso é tão poderoso, porque é assim, depois nós temos que entender depois o caminho
o caminho, nós temos que aprender a viver, é nesse processo. Porque normalmente as pessoas, e as pessoas com quem eu trabalho, empresários, estão sempre muito focadas nos objetivos. Os objetivos, o que é que acontece? Tu nunca estás no momento presente. Claro, Nunca estás a desfrutar da viagem. claro. E aqui é que gera o quê? É que aparece o quê? Ansiedade, stress, depressões, essa treta Claro. toda, porque tu perdes a tua energia toda. Claro. A minha energia, ou aquela qualidade do sinal que eu falava no início, é a minha energia. Ou seja, se eu estou com a minha atenção em todo lado, no que pode acontecer, no que não pode acontecer, no que me aconteceu no passado, nos telemóveis, nas notícias, se eu estou com a minha atenção toda dispersa, a minha própria energia desapareceu. Eu não tenho energia. Eu não estou no momento presente. E o segredo disto tudo, como tu sabes, é nós vivermos no momento presente. Claro. Só que isto é, exatamente, isto é fácil de falar, fácil Mas de por isso ler. mas por isso é que nós estamos a falar, não é? Para as Fácil, pessoas mas as se pessoas lembrarem. se relembrarem, porque este é o segredo. O segredo é, isto é a parte mais difícil de todas, mas treina-se, é tão bonito. A próxima palestra vai se chamar isso, o segredo. O segredo. O segredo é Isso aí que nós temos que nos lembrar que somos seres de energia, porque tudo é energia no universo, tudo vibra, e nós produzimos constantemente um campo eletromagnético para o universo, para aquilo que nos rodeia, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, e portanto Isso temos mesmo. que saber que nós somos uns criadores conscientes da nossa própria realidade. Ou inconscientes. Sim, mas nós já estamos mais avançados, nós somos conscientes. Pois. E, portanto, cada pensamento cria então uma impressão neste campo total da inteligência universal e que cada uma das células que nós temos é um ponto de consciência dentro deste campo e que, portanto, nos devemos alinhar os nossos pensamentos na frequência que queremos, de preferência as frequências mais elevadas, de gratidão, de amor, de paz interior, de alinhamento. Para isso podemos fazer uma série de frases ou de afirmações, podemos fazer meditações e aqui é fácil porque nos conectamos com o que verdadeiramente somos, não é? Que somos seres cósmicos e seres espirituais e seres energéticos e, portanto, quando estamos alinhados com isto é muito fácil sentirmos-nos bem e quando não acontece aquilo que queríamos, temos que pensar que era o que precisávamos e, portanto, estarmos gratos por isso, porque nem sempre, ou seja, se eu pensar muito no elefante e se não aparecer um elefante, é porque realmente eu não tenho que ter um elefante e não tenho capacidade de domesticar um elefante. Posso pensar num cãozinho, então aparece-me um cãozinho. Exatamente. Foi um bom resumo que eu fiz, Raul. Foi um bom resumo. Agora faz um bom resumo. Anda lá. E foi um belo resumo. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte. Também há aqui uma parte que algumas pessoas... há um caminho que algumas pessoas seguem que eu não tenho nada contra, mas eu queria chamar a atenção, que é... por causa disso, ok, aconteceu, mas tinha que acontecer e tal, não sei o quê. Tudo bem, mas isso que não te tire responsabilidade. Porque tu estás aqui, nunca te esqueças disto. Eu não estou a falar para ti, Ana, estou a falar... Não. Nunca te esqueças disso. Nós estamos aqui para crescer. Nós estamos aqui, aquilo que eu gosto de chamar a escola da Terra, para crescer. Ponto final. Não é para amealhar, vais sem nada, vieste sem nada, vais sem nada. Portanto, não é para nada disso. Claro que é bom termos umas cenas fixas, uma casa boa, os carros bons. Claro que isso tudo é bom, é ótimo, eu adoro isso, toda a gente gosta. Mas não é esse o propósito. E viajar. Vamos nos programar todos para passar o Covid, para irmos viajar. Vamos fazer uma viagem meditativa. Eu vou organizar uma viagem à América do Sul. Um retiro. Vamos fazer um retiro. Está bem, pode ser um retiro, mas isso é mais fácil. Eu estou a falar numa viagem uma semana. Uma viagem? Uma viagem, ir ver templos,
maravilhosa. Vamos para o Peru, vamos para o Peru. É isso mesmo que eu quero. Estive a pensar nisto esta semana, vou organizar uma viagem ao Está Peru. no meu, olha, está no meu mind moving, nos meus objetivos. Portanto, olha, estás a ver? Então pronto, já tenho o meu primeiro cliente, és tu, Raul. Ok, Olha, é isso Raul, mesmo. é um prazer sempre ter-te a falar comigo. Vamos falar daqui a um mês, não é? Igualmente. Vamos ver Sim. se daqui a um mês eu não vou estar meia hora com problemas técnicos. Não, esperemos que não. Esperemos que não. Não vai Obrigada, acontecer nada. Raul. É sempre um prazer. A todas as pessoas que vêm por ti, a todas as pessoas que estão aqui comigo, que vêm pelo nosso canal. Olha, já estamos a ter pessoas a Vamos quererem ir organizar connosco ao isso. Peru. Vamos organizar isso. Vamos meditar todos os dias e vamos ver templos sagrados Claro. que ninguém tem acesso, que eu tenho lá uma, como é que se diz? Uma máfia, um amigo que nos vai fazer exatamente esse recorrido pelo Peru. Vamos. Olha, Raul, um grande Vamos beijinho organizar para ti. isso. Ok, Vamos organizar obrigadíssimo. isso. Obrigadíssimo. Vamos tratar do assunto, com certeza. Vamos então manter-nos alinhados para aquilo que seja o melhor para todos e que estejamos todos conectados em que, olha, por exemplo, em que de facto vamos melhorar como sociedade, vamos melhorar como seres humanos. Porque talvez este vírus tenha servido para olharmos um bocadinho mais para nós e vermos aquilo que podemos melhorar como consciências e como pessoas, umas com as outras. Por isso, quem se quiser alinhar ou ir para o Peru, nós vamos falar. Nós podemos fazer um treino antes de irmos para o Peru, fazemos um treino aí no Porto, aí em algum sítio, ou em Alfira, numa praia gira aí, e fazemos aí um fim de semana para nos prepararmos para o Peru. Gostei dessa ideia. Não Vamos nos organizar para isso. Vamos nos organizar, arranjar uma malta, um grupo forte, maravilhoso, cheio de pessoas cheias de amor. E que venham muito bem dispostos, porque se vierem mal dispostos... Claro. Não! Podem vir na mesma. Ao fim de um dia já estão bem dispostos. Também, está bem, está certo. Está certo. Olha, um beijinho, Raul. Um beijinho para todos. Até à próxima. Para todos. Obrigado, querida. Beijinho.